partir do versículo de número 51. 1 aos Coríntios 15, 51. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os irmãos podem sentar, e Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala da grande esperança e da grande certeza de vitória do cristão. Aliás, o sentido do Evangelho está justamente nesses textos que nós acabamos de ler aqui. O Evangelho que não foca nessa realidade e que foca em outros interesses, não é o verdadeiro Evangelho. Pode ser outro Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo advertiu que viria a acontecer. Falsos mestres iriam ensinar um Evangelho diferente do verdadeiro Evangelho, e até mesmo haveria distorções influenciadas por espíritos malignos para desvirtuar o que é de fato o verdadeiro Evangelho. Paulo vai falar aqui a respeito da grande vitória do cristão. E a grande vitória do cristão não está nas suas conquistas financeiras. A grande vitória do cristão não está na conquista de qualquer coisa relacionada ao bem-estar nesse mundo e que vai ficar aqui e que vai se findar. Mas a grande vitória do cristão está relacionado à sua grande esperança, a realidade cristã no pós-morte, a realidade cristã depois que o último fôlego de vida sair, o último suspiro, porque vai chegar para todos nós. O momento do último suspiro vai chegar para todos, e o mais importante, e aquilo que o Evangelho traz como a grande bênção para o homem pecador, que como tal
se encontra debaixo de uma condenação por causa do pecado, porque diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte, mas diz a palavra do Senhor que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o homem sem Cristo, ele está debaixo de um juízo de condenação por causa do pecado. Mas quando esse homem pecador, ele é alcançado pela maravilhosa graça de Deus, o Espírito de Deus move o coração do pecador de maneira com que ele entenda a sua realidade. E a sua realidade, podemos assim dizer, até desesperadora, porque a realidade daquele que não tem Cristo é uma realidade de desespero, de condenação. Quando o Espírito de Deus move o coração do pecador, quando o Evangelho genuíno é pregado, o Evangelho mostra para o pecador a sua realidade, a sua real condição e a necessidade urgente de dar um passo em direção àquele que já deu o primeiro passo, que é o Senhor. Porque ninguém pode ser alcançado para a salvação sem que Deus antes decida da eternidade aproximar do pecador, tocar o seu coração, mover a sua alma para o arrependimento, convidando-o, atraindo para a presença do Senhor. O homem preso no pecado está diante de um problema seríssimo, um grande problema, e é o problema do pecado, porque o pecado separou o homem de Deus, e o pecado ainda operando e reinando na vida do homem, sem que o homem encontre a experiência de um novo nascimento. Ele caminha para o seu último suspiro, mas não para uma esperança eterna com Deus, mas para uma condenação eterna sem Deus. E aqui se encontra o grande problema do homem, que é o pecado. Se o grande problema do homem é o pecado, não tem outra coisa mais importante para o Evangelho anunciar para o homem, a não ser essa realidade: o problema do pecado. No entanto, meus irmãos, esse pecado que trouxe a separação e que trouxe a morte para o homem, a morte espiritual, e não somente a morte espiritual, porque se nós hoje ainda morremos fisicamente, é consequência de um ato dos nossos primeiros pais. Adão e Eva, ao pecar livremente, abriu oportunidade para que a natureza humana tornasse uma natureza corrompida e experimentasse então não somente as mazelas que nós enfrentamos nessa vida, como as enfermidades e tantas coisas difíceis, como também a corrupção gerada pela morte. E a palavra do Senhor fala que, nós lemos aqui no versículo de número 54, quando Paulo fala da ressurreição como uma realidade cristã. A realidade cristã não se finda no túmulo, nem o nosso corpo, nem o corpo de um cristão ficará para sempre no túmulo ou em qualquer lugar que seja, porque haverá um momento de grande vitória determinada, e aqui nós estamos falando de determinação de Deus. Deus já determinou que assim vai ser, e nada que o homem tente fazer vai impedir que o plano de Deus se cumpra. Então podemos dizer que essa é uma realidade, a realidade que quando soar a última trombeta, nenhum cristão, verdadeiramente cristão, que foi sepultado com a sua esperança, o seu corpo ficará ali na corrupção. Não importa quantos anos passou, não importa se humanamente não se vê mais nada ali,
Quando soar a última trombeta, aquele corpo vai ganhar nova forma, de um corpo completamente restaurado. E aí Deus vai salvar o homem por completo. Aquilo que a desobediência, o pecado trouxe de destruição para o homem, agora com Cristo vindo, a ressurreição trará de volta a grande perfeição. O corpo, não somente a alma foi salva, mas o corpo ressurreto será transformado num corpo glorioso, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, um corpo que não vai mais corromper, um corpo que vai gozar eternamente de uma alegria, de uma paz que só o Senhor tem para dar. Essa é a grande esperança e certeza do cristão. Ao soar da última trombeta, os cristãos que morreram vão subir do túmulo, mas os que estiverem vivos também vão participar da mesma bênção, serão transformados seus corpos, porque a carne e o sangue não pode herdar o reino do céu, mas o corpo será transformado num corpo espiritual, e todos nós juntos subiremos num grande coro naquele dia, glorificando o Senhor da glória, aquele que nos salvou, aquele que redimiu a nossa vida, aquele que sustentou a cada um de nós, aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós amamos. Não importa se nós sofremos por amor a Cristo, glorifique ao Senhor. Grande será o galardão na vinda do Senhor Jesus, porque Ele virá e trará galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Essa é a grande vitória. A lei, meus irmãos, só mostrava o quanto o pecado poderia se tornar ainda mais forte, porque a lei mostrava para nós, ou mostra para nós, que aquilo que nós fazemos em contrário à vontade de Deus é pecado, e que nós não conseguimos cumprir a lei plenamente. Então a lei não somente aponta para o pecador a sua realidade, a sua triste realidade, mas a lei também, ela não poderia resgatar o homem, ela não poderia salvar o homem. O papel da lei é mostrar ao pecador o quanto ele precisa da graça de Deus, o quanto sem Deus ele não consegue ser salvo. Ele precisa render ao Senhor Salvador, ele precisa render a Cristo urgentemente, porque se ele pensar em conquistar a sua salvação por seu próprio esforço, pela sua própria bondade, pela sua retidão, ele estará perdido. Porque se eu perguntar aqui quem é que não pecou hoje, eu duvido, irmãos, que alguém vai dizer: eu não pequei. A palavra do Senhor fala: se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas se nós pecamos e arrependemos e olhamos para Cristo, o nosso Salvador, e para o sacrifício redentor dele, confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então não tem outra solução para esse grande problema do ser humano que não seja Cristo. Cristo é a solução para o pecador. Jesus Cristo venceu o pecado e venceu a morte. Ele venceu o pecado porque, como homem encarnado, o verbo encarnado se tornando homem, ele foi o único capaz de cumprir toda a exigência da lei. Ele não pecou em nada, ainda que tivesse experimentado momentos de tentações, mas ele foi fiel e ele jamais pecou. Ele venceu o pecado por nós, porque nós não poderíamos. Quem poderia então resgatar a sua própria vida com a sua própria obediência? Mas diz Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, que por um homem veio o pecado no mundo, e por causa do pecado, por causa da desobediência e do pecado, veio a morte a todos os homens. Mas por causa da obediência de um só homem, preste atenção, não é a minha obediência, não é a sua obediência, é a obediência de um só homem, Jesus Cristo. A graça de Deus veio a todos para a salvação, e a graça é o favor que nós não merecemos.
Então Cristo veio para obedecer aquilo que eu não conseguiria obedecer. Paulo ainda continua dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas ele vai dizer: então eu vou pecar para que a graça seja mais abundante. E ele vai responder: de forma nenhuma. Como eu posso viver no pecado, sendo que eu já morri para o pecado? Embora a nossa realidade de novo nascimento em Cristo Jesus seja uma realidade de vitória, nós ainda lidamos com o pecado. Precisamos obedecer ao Senhor, faz parte do salvo. O salvo, aquele que nasce de novo, ele nasce para obedecer a Deus. Mas as nossas fraquezas, elas vão estar sempre ao nosso lado. Em algum momento, alguma coisa nós vamos fazer que não glorifica o Senhor. E nesse momento a nossa alma vai pesar. Nesse momento a nossa consciência vai pesar. Mas nós sabemos onde está a nossa vitória, onde está a nossa solução, e a solução é o Senhor Jesus. Ele venceu o pecado por nós, mas ele venceu também a morte por nós. Por quê? Porque ele morreu para nos dar a vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele venceu a morte por nós, para nos garantir que nenhum cristão ficaria refém eternamente da morte, mas ressuscitaria e estaria experimentando vida eterna para todos sempre. Essa é a grande bênção. Sabendo dessa nossa vitória, e que uma vitória que nós não conquistamos pelos nossos esforços humanos, mas que foi recebida pela fé depositada em Cristo Jesus, porque não é pelas obras que nós somos salvos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar assim: está vendo, eu estou aqui, mas eu mereci, eu estou aqui, mas afinal de contas, eu fui diferente de tantos. Não é nossos méritos, mas é o mérito de Cristo Jesus, é pelo mérito dele, e é pela fé no sacrifício redentor dele, na obediência dele, na vida dele, que nós alcançamos também a vitória. E qual é então a nossa condição como cristão? Salvo em Cristo Jesus, devemos seguir a nossa vida com gratidão por não estarmos mais debaixo da condenação. Porque Paulo, escrevendo a sua carta também aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quer dizer, meus amados irmãos, que nós seguimos com essa certeza de vitória. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando chegar o meu momento, quando chegar a minha hora de dar o último suspiro, eu sei, não haverá condenação para mim. Eu estou indo para os braços do meu Deus. Ainda que seja um momento de dor para muitos, porque é os laços que a gente tem que separar momentaneamente. Paulo vai dizer assim, quando ele escreve a sua carta, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, ele vai falar assim: consolai uns aos outros com essa esperança. Que esperança? A esperança do arrebatamento, a esperança da ressurreição, a esperança do encontro. Aquele que morreu com Cristo, nós estaremos junto com ele um dia. Todos os nossos amigos, familiares que morreram em Cristo Jesus, nós estaremos com eles também um dia. Então estamos fazendo apenas uma despedida momentânea quando nós rompemos aqui, mas nós sabemos qual é a nossa vitória. E nós precisamos seguir avante com gratidão no nosso coração. Depois de falar dessa realidade da vitória em Cristo Jesus, Paulo, agora no versículo 58, ele chama os cristãos à firmeza de fé. Então o Senhor está querendo dizer que com cada um de nós que fomos alcançados pela graça de Deus aqui,
Cada um de nós que fomos salvos, o Senhor está querendo nos chamar para a firmeza de fé. Que em nenhum momento da nossa vida venhamos abalar a nossa fé, que venhamos perder a esperança real em Cristo Jesus, mas que possamos seguir avante. E ele vai dizer no versículo de número 57: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós precisamos seguir a nossa vida, a nossa jornada. A cada dia devemos levantar a nossa voz ao céu e falar assim: eu acordei hoje, graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós vamos seguindo na firmeza da nossa fé, na convicção, numa constância de uma perseverança que não tem lugar para dúvida. Não tem lugar para dúvida no coração do cristão. Jesus é verdadeiramente Deus. E verdadeiramente Deus, Ele é fiel em sua promessa, em sua palavra. Em tempos de dúvidas como nós vivemos, onde muitos estão com a sua fé abalada, diante das lutas, o Senhor nos chama a não desanimarmos, a não perdermos o ânimo, mas focarmos na grande realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é: qual será a nossa vitória depois do nosso último suspiro? O que nos aguarda? Céu ou inferno? Mas nós sabemos uma coisa: nós estamos caminhando para o soar da última trombeta, e será um momento glorioso, onde nós vamos cantar. Já pensou? Hoje nós temos tantas comunidades cristãs, somos irmãos em Cristo, apesar das comunidades terem nomes diferentes. Somos irmãos em Cristo, salvos, remidos pela graça maravilhosa do Senhor. Naquele dia, meus amados irmãos, quando soar a última trombeta, as placas das igrejas ficarão para trás. Amém. E haverá apenas um corpo de Cristo subindo. Crentes de todas as condições sociais, de todas as línguas, subirão cantando em uma só voz, louvando ao Senhor. Que dia glorioso será o dia da volta do Senhor Jesus. Que nunca venhamos perder essa fé e essa convicção. Que nada nesse mundo venha abalar a nossa esperança da ressurreição e do arrebatamento e da vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar cantando um louvor.